Bom dia, boa tarde, boa noite, esfera terrestre, como diz o Huawei. Olha aí outra vez, professor Jair, em carne e osso, mais osso do que carne, para continuar com a nossa dissecção. Gente, eu vou mostrar para vocês agora a técnica de Palafox. É uma sequência de 8 passos que a gente realiza para poder ter uma boa dissecção dos órgãos, para estudo dos blocos, né? Com o menor dano possível, para que seja uma necrópsia bem concisa e uma dissecção de órgãos bem estruturada, para que não haja nenhum entrave no momento da análise. Então vamos ver o que a técnica de Palafox nos diz. Olha aí, ó. Técnica de 8 passos de Palafox. Essa técnica, gente, ela permite, em primeiro lugar, preservar as relações anatômicas entre cada um dos órgãos que fazem cada bloco. Ok? Observar cuidadosamente o caminho que segue uma lesão, um instrumento específico ou por uma arma de fogo. Então, o método de Palafox, ele não serve apenas para necrópsia, né, e para remoção de órgãos no âmbito patológico. Ele também serve para nós, da necrópsia forense. Ou seja, não me interessa ver nenhum órgão, nenhuma patologia que acometeu aquele órgão, mas me interessa ver o trajeto de um projetil, o trajeto de uma arma branca, né? O cara enfiou lá, sim, então eu quero ver. O método de Palafox permite isso. E determinar com precisão a propagação de qualquer processo neoplásico, né? Então, assim, ele serve por 3 motivos, né? Você fazer uma boa dissecção das estruturas dos órgãos, né? Uma boa dissecção preservando as relações anatômicas. Permite você fazer uma análise bem detalhada de uma injúria externa, né? Provocada por uma arma de fogo, uma arma branca, um instrumento com pérfuro contundente, enfim. E determinar com precisão um processo neoplásico, um câncer. Ótimo, a técnica de Palafox é perfeita. Então, gente, a técnica de Palafox, ela vai começar assim. Consiste em trabalhar o bloco completo dos órgãos torácicos e abdominais, né? Anterior, posterior, desde a língua até obter os achados e como se menciona nas suas continuações. Ou seja, eu começo a dissecar o bloco desde a língua. Dessa vez a língua vem junto, né? Porque na do Letulha ela não vinha, agora ela vem. E aí a gente vai começar o procedimento a partir daí e vem de cima para baixo, né? Do antero posterior, para poder fazer a remoção e o isolamento dos órgãos e dos sistemas. Então, depois a gente vai fazer um corte de secção do esôfago e da aorta. Depois a abertura do pericárdio, separação das estruturas do tórax e do abdômen, né? A dissecção dos rins, ureteres, bexiga, suprarrenal, no terceiro passo. Depois a gente vai fazer o corte do intestino delgado. Vai dissecar baço, pâncreas, duodeno, vesícula, estômago e esôfago, no quinto passo. Depois a gente vai dissecar o fígado isoladamente, no sexto passo. Obter o útero e todos os seus anexos. E por fim o cólon e a parede abdominal. Zerou. Vamos ver um por um agora. O primeiro e segundo passo. Gente, ora meus queridos, vamos lá. Eu tenho o meu primeiro bloco, como eu disse. Dessa vez, veio com a língua. Yes. Então a aorta e o esôfago, elas foram dissecadas e colocadas sobre as estruturas abdominais. Após a conclusão desse passo, os pulmões, você tem que girar os pulmões em 180 graus. Professor, para que isso? Para expor melhor os órgãos que estão ali no mediastino. Você tem que fazer isso para poder expor. O que está aqui? Traqueia, né? O esôfago foi retirado neste momento. Nossa intenção aqui é traqueia e o coração. Então,
você dá um giro de 180 graus nos pulmões, indicado pelas setas, então você joga os pulmões para trás, né, 180. Então assim você enverga eles mais para trás para poder fazer a exposição. E quando você gira os pulmões, você expõe o coração. Aí o que você faz? Pinça o pericárdio e abre o saco pericárdico para poder analisar o coração. O líquido existente nele, né, que é o líquido pericárdico. E aí você descreve a superfície externa do coração, os pulmões, né, voltam depois para suas posições originais, né? E aí você separa da estrutura do tórax e do abdômen para tirar o bloco para poder estudar. Então, esse é o primeiro e o segundo passo de Palafox. Primeiro momento você disseca o esôfago, né? Você retira, gira os pulmões para trás. Segundo momento, você analisa o coração, disseca o saco pericárdico, né? E aí depois você volta para os seus respectivos lugares para dar prosseguimento com a sua análise. Feito isso, você fez o primeiro e segundo passo de Palafox. Bem, o segundo passo, quando terminado, você inicia-se o terceiro passo. E o terceiro passo, juntamente, é para dissecar as glândulas suprarrenais e continuar a dissecção da aorta e da veia cava, junto ao bloco completo. Professor, que bloco completo é esse? É o bloco torácico, certo? Do aparelho, gente, e já no aparelho geniturinário, você também tem que fazer o bloco completo. Completo. Rins, ureteres, suprarrenais, aorta, abdominal, tudo como manda o regimento. Então, fazendo a dissecção da aorta e da veia cava junto com o bloco completo, gente, do aparelho geniturinário, você vai conseguir expor rins, bexiga, ureteres, e aí você observa todos os órgãos. E o detalhe, deve-se conservar todos íntegros, em especial as glândulas suprarrenais, porque elas são muito delicadas, então você tem que fazer uma separação bem delicada delas. Usar uma pinça que não seja uma dente de rato para não estragar ali o córtex da suprarrenal, certo? Feito isso, você completa o terceiro passo. E aí nós vamos para o quarto passo. O quarto passo, gente, é quando você começa a separar as estruturas, né, do abdômen, estômago, mesentério, intestino delgado, o cólon, baço, e começa mais ou menos assim. Os pontos aqui que vocês estão vendo são os pontos de incisão na borda do mesentério, que é uma vista posterior. A linha pontilhada aqui, gente, ela indica o local de corte, aonde que você tem que proceder com o corte para poder fazer a retirada do órgão que você quer. Então, no quarto passo, para extrair a totalidade do intestino delgado, você começa na parte superior do mesentério. E aí você vai... É importante também, gente, ressaltar que a primeira porção do duodeno, ela é intraperitoneal. A primeira porção do duodeno, ela é intraperitoneal. Ou seja, ela está inserida no peritônio. E a extremidade desse cabo fixo faz uma casa de botão ao longo da extremidade mesentérica. Você precisa amarrar ela e cortar. Se não amarra, você vai vazar, vai perder conteúdo que não é interessante. Correto? E aí você amarra e corta o duodeno. O mesmo, gente, é feito no ilho terminal, né? No ilho terminal, lá quando o ilho jejum, duodeno jejum no ilho, na hora que o ilho está terminando, você amarra ele, né? Porque tem a união lá ilho secocólica, né? Que é o seco ali junto com ele, corta lá. Você tem que separar ele do cólon. Então, fazendo esse corte, você já começa a ter as peças, a separação das peças, como a gente está vendo aqui, ó, já começou, né, na porção, cortou primeiro aqui, questão do duodeno, aí já separou, e aqui nós temos o mesentério e o intestino delgado. Então nós separamos o intestino delgado, né, corta-se o mesentério dos ambos referidos pontos
e o intestino delgado é removido. Então isso aqui é para remoção do intestino delgado. Mas tem outras estruturas ainda. O único órgão que é obtido neste bloco é o mesentério do intestino. Faz o corte longitudinal nele, ok? E com o objetivo de observar e registrar, gente, o conteúdo, as características da mucosa realizada também, deve-se registrar o status de sua superfície. Então não é apenas cortar e jogar para lá. Você tem que ver o que você está fazendo. Então analisa a estrutura, analisa a morfologia do mesentério do intestino delgado para você ver. Enquanto isso, os outros órgãos vão ficar, né, ligados, mas eles já estão começando a ser soltos por conta dos cortes. Então a junção deles já está começando a ser separadas. Feito isso, a gente vai para o quarto passo, que do quarto para o quinto, que é a vista posterior. Ora, meus queridos, agora nós vamos remover o quê? Todo o bloco. Nós vamos separar o baço, nós vamos separar estômago, vesícula biliar, pâncreas, o duodeno, o apêndice, todo o cólon, esôfago. E para conseguir isso, gente, consegue-se a partir das bordas do baço, certo? Você começa, então, segue as orientações da linha pontilhada para fazer o descolamento dos órgãos, certo? E aí, gente, pela borda livre do duodeno e pelas curvaturas maior e menor do estômago, você vai contornando com uma tesoura de dissecção até chegar no hiato esofágico do diafragma. Então, chegou no hiato esofágico, você encerra a sua dissecção, você retira o bloco. Então, quando você retirar o estômago ali, praticamente o restante dos órgãos já estão livres. E aí você vai dissecá-los, né, individualmente até fazer a separação. Feito isso, sexto passo. Vamos ver qual que é o sexto passo? Bem, aqui nós temos a vista de frente. E olha aí o que já retiramos aqui. O fígado, né? O fígado já saiu. E essa é o bloco, né, da vesícula que está ligada ao duto biliar. E depois de estudar as relações das lesões existentes nas vísceras, são removidas a cavidade gástrica e é aberta a partir do duodeno para o esôfago. Então nós vamos ver toda a parte gástrica. Então isso aqui, gente, é mesmo técnica de patologia mesmo. Como eu disse lá no começo da nossa aula. As técnicas de necrópsia elas evoluíram a partir da evolução da patologia. Porque não tem como você trabalhar a patologia, né, a anatomopatologia, se a técnica de dissecção, se a técnica de necrópsia ou autópsia está ali na frente guiando. Não é possível, né? Porque somente a parte micro não nos quer dizer nada. A gente precisa obter o macro para daí fazer o micro. Então é assim que a gente consegue, né, obter a obtenção dos órgãos para análise. E então, gente, o fígado ele é coberto pelo diafragma, certo? E o interior da parede abdominal, então ele está fixado lá. É o único órgão obtido no passo 6, né? Sobre a mesa de necrópsia, você levanta o fígado com a mão esquerda e com uma tesoura você remove a cápsula do diafragma. Então eu levantei meu fígado aqui, eu venho com a tesoura e retiro a cápsula do diafragma. E aí você libera o fígado. Uma vez que você remove, você secciona ali a cápsula do diafragma, o fígado vem com facilidade. As outras estruturas já estão desprendidas e aí nós vamos proceder com as dissecções. No caso aqui já está tudo muito individualizado. Você pode ver que o baço, pâncreas, vesícula biliar e esôfago já estão, não se comunicam mais ali com o fígado. Feito isso, sétimo passo. Bem, a vista posterior do cólon e da superfície interna da parede abdominal se separa o útero do cólon, cortando, né, na reto vaginal e dos paramétrios. Então você vai fazer a dissecção para liberar o útero
né, do intestino grosso, do cólon. Uma vez feito isso, você vai ter toda, né, uma vista anterior do cólon, né, e o útero é removido para separar o útero do septo reto vaginal. Aí você corta, sem separar os anexos, né, não deixa o útero certinho lá com os anexos, né, as tubas uterinas, os ovários, não separa eles, para você poder fazer análise. E as suas características, tanto exterior e interior do corte, né, juntamente, é que vão te dar as amostras necessárias para você fazer o trabalho patológico. Então aí você liberou a parte, né, da superfície do cólon e aí você separou. A sua análise, ela está chegando ao fim, porque uma vez que você separa o útero, né, do cólon, você já está encerrando e os seus blocos anteriores já estão todos muito bem divididos, né? Então, na parede abdominal, o útero é removido e você já aproveita e já remove o cólon também. Feito isso, gente, nós vamos para o nosso passo final, que é o quê? O útero e os anexos. E aí você vai ver que o útero é medido, cortado, sem separar os anexos, né, que eu disse, que são os ovários, as fímbrias, a cérvix. E é submetido à fixação para estudos microscópicos, ou seja, formalina 10%, para você fazer cortes histopatológicos para estudos micro. Ou seja, terminamos os nossos 8 métodos de Palafox. Viu que nós começamos desde a língua e fomos até aos órgãos urogenitais. E essa, gente, é uma foto de uma evisceração completa. É assim que essa técnica é feita na prática. É lógico que essa técnica aqui é a técnica de Lentulli, né? Nós retiramos todos os blocos de uma vez, né? Menos com a língua, mas aqui veio pulmões, corações. Então, o coração, os pulmões, o diafragma, baço, fígado, rins, intestino grosso e delgado. E a partir disso aqui nós iremos fazer a separação seguindo o método de Palafox, ok? Essa é uma imagem de uma evisceração, como ela é realizada. E aí, gente, eu peguei alguns exemplos, né? Eu peguei os exemplos já do coração, pulmões, mediastino e pleura, para que vocês vejam, né, como essas peças são feitas. Então, o que é que acontece aqui? Aqui nós temos uma dissecção da traqueia, a gente vê aqui a faringe, a epiglote, a língua, ok? Descendo, nós temos os pulmões e aqui nós aplicamos a técnica de Palafox, onde a gente girou o pulmão em 180, nós dobramos ele para trás para poder fazer a análise do coração. Pinçamos o pericárdio e procedemos com a abertura. E aí, uma vez abrindo o pericárdio, a gente consegue ver o arco da aorta, né? A veia cava, a artéria do tronco pulmonar. E aqui a gente já está, né, tocando a artéria do tronco pulmonar e nós vamos proceder com os cortes para começar a fazer a separação do órgão, órgão a órgão. Uma vez feito isso, a gente libera o coração dos vasos que o seguram para dar liberdade para a gente também poder dissecar os pulmões. Então esse é um exemplo bem clássico pelo método de Palafox. Aqui, ó, vocês podem mesmo perceber que já está sendo removido por completo, a gente já está seccionando a artéria do tronco pulmonar, a aorta já foi seccionada, a veia cava, né? Então já está sendo feita a dissecção, que você está vendo que o coração foi pinçado pelo átrio para fazer a remoção dele, né? Cortando aí a veia cava. E uma vez o coração removido por completo, a gente fica com a função de separar os pulmões. E aí você faz isso com auxílio, né? Pelo hilo do pulmão você consegue separá-lo, né? Com o auxílio de uma faca de autópsia, né? De uma faca de vísceras. E aí você faz a dissecção e isola os pulmões.
E ao isolar os pulmões, né, depois do corte, você vê que o pulmão já está aqui em 180 graus, a técnica de Palafox, e aí a gente vê, né, a veia, a artéria pulmonar, veia pulmonar e o ramo dos brônquios. E assim você procede, né, com uma dissecção de tórax, né, de coração, pleura, pulmão e mediastino. Olha aí como é que se disseca o coração. Isso aqui são alguns exemplos que eu trouxe para vocês verem os cortes, né? Lembra lá da anatomia lá? Corte transverso, corte longitudinal. Pois é. Aqui nós temos uns cortes transverso para analisar o coração como um todo, né? Para ver o ventrículo esquerdo, ventrículo direito. Aqui nós temos um corte longitudinal em todas as extensões, com retalhos das coronárias, né, da artéria coronária, para depois a gente fazer o estudo. E aqui a gente consegue ver o interior, né, as válvulas, as trabéculas, o músculo do miocárdio, para ver que não tem nenhuma anormalidade. Então nós temos cortes transversos, cortes longitudinais, para poder fazer o estudo anátomo-patológico. Tudo isso baseado na técnica de Palafox. Então a técnica de Palafox consiste nisso. Separa os blocos, as peças e depois procede com os cortes. E aí, pessoal, a gente só falou de abre e abre assim e corta assim e é desse jeito e serra desse jeito, mas aí tem um passo, né? O final. Tem que costurar. Não é só abrir. Então, gente, depois de finalizar a nossa dissecção de órgãos, nós somos obrigados a recompor. O técnico em necrópsia, ele tem a obrigação de recompor o cadáver. E tem que recompor bonito, não pode fazer feio não, tá? Então, as técnicas de sutura, depois que você fez todo esse procedimento, esses órgãos vão voltar para o cadáver. Eles vão voltar. Só fica de fora aquilo que for para análise, ou toxicológica ou anatomopatológica. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Então a gente entra com todo esse aparato de volta para o cadáver. Ah, tá tudo aqui? Volta para o cadáver. E aí a gente procede com a costura. A técnica de sutura, gente, conhecida, é chamada de sutura de Chimiende, né? Que é a sutura de Chimiende, que é chamada também de aposição seromucosa. Então, o ponto é introduzido como uma sutura simples, interrompida passando da parte serosa através da muscular e mucosa ao lume do órgão. Então, ela é uma costura que ela é sempre ao contrário. Você segura na linha, você passa o arco, né, amarra no cadáver e aí você costura para fora. Quando você puxa o ponto para cá, aí você vai introduzir ao contrário, né? Primeiro o lado esquerdo, terminou, puxou a linha para apertar o ponto, volta. Então ela é uma costura sempre para fora. Isso também é uma maneira de te dar segurança para não se acidentar, uma vez que a agulha para a necrópsia, ela é uma agulha em forma de S e ela é muito afiada, porque ela tem gumes, né? Ela é uma agulha mesmo para fazer suturas rápidas, mas tem que ser bem. Então a agulha ela é reintroduzida na musculatura do lado oposto, como eu disse, e continua através da mucosa e do lume. Então você vai reintroduzindo ela na forma de zigue-zague até a parte através da mucosa muscular e na parte serosa para sair na superfície externa. O fio inicial e final eles são apertados da maneira que a sutura penetra no tecido. Ou seja, quanto mais unido ficar, mais bem costurado fica. E aí, gente, o final é esse, ó. Depois de toda aquela bagaceira que a gente viu, que eu apresentei para vocês, o final é esse. Então, a agulha, acompanha com o teacher aqui. A agulha ela foi introduzida nesse ponto. Aí ela fez uma curva, voltou para cá. Aí ela fez uma curva, voltou para cá. E assim foi até finalizar. Então, essa costura,
é chamada de técnica de sutura de Schimm-Ender. Essa, gente, é a técnica mais usada em necrópsia. Tem outras, né? Tem outras técnicas também que o pessoal vulgarmente chama de costurar, igual costura saco, né? Que eles vão alinhavando em um único sentido, mas esteticamente não fica legal, certo? Porque a linha aparece e como a gente temos a obrigação de recompor o corpo da melhor maneira que a gente pode, eu aconselho que a sutura mesmo reconhecida pelas técnicas necroscópicas é a sutura de Schimm-Ender, né? Porque você pode ver que a pele fica toda frisadinha, né? Porém, você não vê a linha. Então, essa é a sutura de Schimm-Ender, é a sutura mais praticada no ato necroscópico. Ok? E aí, gente, nós encerramos mais uma vez o nosso curso, né, sobre necrópsia. Encerramos a parte de dissecção de órgãos. E que Deus vos abençoe. Estudem bastante para que vocês tenham muito êxito na prova. Mais uma vez, obrigado pela paciência de vocês de escutar o teacher aqui. Tchau e até a próxima.